Fala concurseiro, fala concurseira. E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Aqui, mais uma vez, me chamo Lucas e vou ajudar aí vocês aí na sua preparação aí, nesse momento, para a disciplina de Direito Administrativo. Esse bloco, a gente vai estudar baseado em questões. Eu aconselho você que não deu uma olhada na parte que eu coloquei, o conceito, a parte introdutória, propriamente dita, da matéria, eu aconselho você a dar uma olhada direitinho, até porque vai ser a sua base para você conseguir entender um pouco mais da matéria. A FGV não tem aquele costume de ser tão denso nesse tipo de disciplina, mas é importante que você venha estar preparado, tá? Sem muita enrolação, sem muito mimimi, vamos para o que interessa. Senhores, eu aconselho você primeiro, antes de eu responder a questão com vocês, pausa o vídeo e faz, tá? Pausa o vídeo e faz. Porque você já deu uma lida e tal, mas é interessante. Todas essas são questões da FGV, beleza? Selecionei alguns, acho muito pertinente você fazer isso até para te testar, você se testar, melhor dizendo, tá bom? Vamos lá. Questão número 1, aqui vai falar sobre os princípios que regem a administração pública, que estão previstos no artigo 37, tal. Beleza. Aí, vamos para a questão. Dentre eles, o princípio que constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica. Deixa aqui não somente a lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos a cada instituição, é o princípio da. Aí ele está pedindo o quê? O que não se deve obedecer não somente, aqui é a palavra-chave. Eu aconselho, quando você for fazer a prova, rasura mesmo, tá? Por mais que você venha entregar a prova ou não trazer, a prova propriamente você pode rasurar tudo. Vamos lá, alternativa A, legalidade? Não, porque esse aqui já está dizendo que deve obedecer não somente à lei jurídica, a legalidade é a base legal, tá, do ato. Então, logo você já vai eliminar ela de cara. Eu te aconselho, é uma técnica que eu uso, geralmente, na dúvida da questão, quando for por eliminações, você já meio que já fica cabreiro na letra A. O A de afobado. O cara já chega, não sei o que é a letra A. Não, ele já erra. Você pode observar no seu quantitativo de questões que geralmente quando você já vê a letra A, já é errada, tá? Mas vamos lá, isso é uma técnica que eu uso, eu utilizo. É finalidade? Não, senhores. Aqui deve obedecer não somente à lei jurídica, finalidade. Finalidade está relacionada ao interesse público. Tem nada a ver com a alternativa. Nada a ver com a alternativa. É publicidade? Publicidade não. Publicidade está vinculada à ideia de quê? Que todo ato ele deve ter transparência, ele deve ser divulgado, por exemplo, num diário oficial. E tem aquilo lá que eu coloquei, e sem regra. E a exceção? Exceção quando for, por exemplo, numa investigação, quando estaria relacionado ao interesse de um sigilo relacionado à privacidade de alguém. Então, também não é publicidade. É impessoalidade? Não. Impessoalidade, você olhou lá, viu o primeiro vídeo e está ciente que tem 3 sentidos de impessoalidade. O sentido de tratamento isonômico, de propriamente não favorecer uma parte e desfavorecer a outra. A ideia de ter, propriamente dito, a finalidade do interesse público, que eu disse para você que praticamente é um sinônimo, a impessoalidade e a finalidade, e não a autopromoção do agente público. Ou seja, o agente público ele é vedado a sua autopromoção, através de símbolos, através de imagem, através de colocar um nome, tá bom? Também não é impessoalidade. A resposta correta, moralidade. O que não é pautado somente na legalidade, mas na ética, na honestidade, entende? Vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Questão 2, avalie se os princípios da administração pública incluem. Aí ele está perguntando para isso aqui, tudo questão de FGV, tá, senhores? Ó, legalidade, eu já vou marcar aqui do lado os princípios. Legalidade, moralidade, livre concorrência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não pode errar uma questão dela. A publicidade, sim. Aqui é a questão de você bater o olho e saber ou não, tá, senhores? Porque aqui está o LIMP, o expresso, né, do artigo 37. São, de fato, os princípios da administração pública, os itens 1 e 2. Poxa, eu não vou nem ficar enrolando aqui não. 1, 2 e 4. Vamos achar aqui 1, 2 e 4. Resposta correta. Vamos para a próxima questão. Sem trocação de ideia com a questão, tá, senhores? Você sabe a questão, olhou, grifou,
dá uma revisadinha, marcou, vai para a próxima. Não fica conversando com a questão, não. Com a sua cabeça em Nárnia. Isso aqui não é para você ficar interpretando muita coisa, não. Tem coisa que você bater o olho é saber ou não saber, tá? Aí vem aqui, lê atentamente o trecho do texto a seguir, referente e tal. Beleza. A conduta da administração pública deve ser pautada no interesse da coletividade. Isto é, não deve visar a quem beneficiar. Caramba, já está falando. Olha só que interessante. Deve ser pautada no interesse da coletividade, não deve visar quem beneficiar ou prejudicar, uma vez que todos devem ser olhados de forma igual. Poxa, já está falando de quê? Já expliquei, impessoalidade. Antes de terminar a questão, eu já estou sabendo que já está falando sobre impessoalidade. Ó, não sendo possível, deste modo, qualquer tipo de discriminação. Caramba, é publicidade, senhores? Não, não é publicidade. Publicidade é aquela ideia de transparência, em regra, os atos da administração devem ser expressos ali em edital, deve ter essa ideia propriamente dita. Pô, moralidade? Não. Motivação? Não. Impessoalidade. Marca aqui, vai ser feliz. Razoabilidade? Não, não tem como. Beleza? Você tem que se atentar muito nas palavras-chave. Vamos aí para a questão agora de número 4, tá bom? Falando todas as questões sobre princípios que eu separei, tá, senhores? Vamos lá. Os princípios básicos da administração pública guiam as ações do setor público, garantindo transparência, ética e qualidade nos serviços prestados à sociedade. Aí aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta a definição do princípio. Aqui só aqui é o quê? Só aqui, definição. Tá? Letra A. A administração deve priorizar interesses pessoais em suas ações. A administração pública deve atuar conforme interesses individuais. Tá vendo? Você já viu aquele vídeo, viu que tem nada a ver. Chega a dar ruído de você ler isso. A administração pública deve considerar vontades pessoais dos gestores? Você sabe que não, né? É o coletivo sempre. A decisão da administração, as decisões, melhor dizendo, administrativas devem beneficiar indivíduos específicos. Na verdade, está ferindo o princípio da impessoalidade isso aqui. Não deve favorecer indivíduos. Agora a letra E. A administração pública deve agir em benefício do interesse público, sem favorecimentos a pessoas determinadas. Alternativa correta. Letra E. Beleza? Vamos para o próximo. Aí vamos lá. Analisar a jurisprudência dos tribunais superiores. Aí é uma historinha, tá vendo? Esse aqui é meio que o padrão que acredito que vai vir mais na sua prova. Pode ser que venha daquela outra forma, mas também deve ter com certeza uma questãozinha dessa. Uma ou duas. Ao analisar a jurisprudência dos tribunais superiores, Stephanie observou que determinado princípio implícito, caramba, olha isso aqui, implícito, na Constituição da República costuma ser invocado como fundamento para limitar a autotutela da administração, inclusive nas hipóteses em que é admitida, ainda que excepcionalmente, a aplicação da teoria do fato consumado em matéria administrativa. É correto afirmar que o princípio é o da... Vamos analisar essa questão por parte, tá? Quando é historinha assim, senhores, eu aconselho você ir com bastante cautela para você ir pegando a minúcia ali da questão, tá? Analisar a jurisprudência, observou que determinado princípio implícito. Primeiro, o que a questão já te falou? Não é os expressos, cara. Ele quer um implícito. Ó, determinado princípio implícito. Cara, legalidade é princípio implícito. Publicidade é implícito. Segurança jurídica. Aguarda. Eficiência. Probidade. Cara, não, cara. Isso aqui não é tudo explícito. Ó. Legalidade, publicidade, eficiência. Probidade. Na verdade, a probidade aqui, ele tá ligada muito mais à ideia de moralidade, né? Isso aqui seria a moralidade. Aí vamos lá. Analisar a Constituição costuma ser invocado como fundamentos para limitar a autotutela, inclusive a hipótese em que é admitida, ainda que excepcional, a aplicação da teoria. Ou seja, é uma lei, isso daqui eu não coloquei esse princípio na segurança jurídica, é uma lei posterior, que ela vai ser expressa, né, dar um início a uma lei posterior, mas que venha tirar um benefício de um indivíduo. O que a segurança jurídica traz? Que isso é restringido. Por quê? Essa pessoa já está sendo beneficiada já pela lei anterior, entende? Então, conta disso, nossa alternativa correta, viu? Você já matou a questão só de olhar isso aqui, ó, determinado princípio implícito. Ele quer um princípio implícito. Aí aqui você já faz o quê? Já dá uma olhadinha lá no Google, alguma coisa já, mais alguma coisa para você já anotar lá, beleza?
próximo. Caso um servidor em cargo de liderança. Olha, cara, essa questão eu achei muito interessante, cara. Contrate seu irmão para um cargo de comissão, ainda que ele tenha experiência no assunto. É correto afirmar que está sendo violado o princípio da... Cara, o cara contrata o irmão, ele está se beneficiando. Ele está beneficiando alguém. Cara, você está preferindo o quê? Você está vendo como a questão já está te direcionando já para você ficar tranquilão? Ó, hierarquia, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, publicidade, eficiência, sustentabilidade, moralidade, tá? Sustentabilidade, nada a declarar. Eficiência é aquela ideia de você praticar o fazer propriamente dito de algo utilizando menos gastos possível. Isso seria a eficiência. A publicidade é a transparência. A hierarquia, pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso daqui é a questão do nepotismo, tá? Que vai ferir diretamente a moralidade, tá bom? Próxima questão. Beleza. Aí, outra historinha pra gente observar. Eu vou fazer bem rapidinho aqui, sendo que esse bloco tá ficando um pouquinho maior por conta das questões e tal, mas eu tenho que fazer com cautela aqui, com mais calma. Ó, o prefeito do município Alfa, após ouvir a opinião técnica do secretário de saúde da municipalidade, decidiu revogar um ato administrativo válido. Revogar um ato administrativo válido? Beleza. Mas que por razões políticas tornou-se inoportuno, sem qualquer prejuízo aos efeitos até então produzidos. Beleza. Aqui é super possível. Aí, nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que se está diante de uma manifestação do princípio de quê? Vamos lá. A administração pública ela pode revogar os seus atos? Pode. Super normal, tá bom? Ela deve anular? Sim, deve anular. Isso daí tem que estar no sangue, tá, Seixas? Aquela aula lá é a basezinha de você pegar 90% das questões aqui, 95%. Igual a questão anterior, falou de segurança jurídica. Mas é uma ou outra. Mas você já pegou lá, já olhou, já marcou e já foi olhar no Google. É isso aí. É você ter uma basezinha e já cair nas questões. Pô, consensualidade? Não, né, Seixas? Impessoalidade? Ó, o que eu já expliquei eu não vou mais explicar, tá bom? Continuidade? Não. Moralidade? Não. Autotutela. Tá vendo como as questões você vai matar muito rápido? Então a prova é sua, cara. Vamos lá dando continuidade aqui. A questão 8. A questão 8 vai dizer vai dizer aqui para analisar as assertivas e você tem que saber o quê? Qual é a correta, beleza? Vamos lá. O princípio da proporcionalidade, considerado implícito na Constituição Federal, prescreve a necessidade que os meios adotados pela administração pública sejam compatíveis com fins almejados. Correto. A ideia aqui é o conceito mesmo de proporcionalidade. A aula está ficando muito extensa quanto de análise de questões, e o que acontece? A próxima eu vou falar até um pouco menos, porque tem muita coisa que eu já falei, então não tem necessidade de eu ficar repetindo toda hora, tá bom? Ó, a utilização de símbolos nas obras públicas que possam associá-lo ao agente público responsável por ela representa uma violação ao princípio da publicidade? É publicidade isso? Não, publicidade é ideia de transparência, senhores. Aqui é impessoalidade, tá? Tá ferindo a impessoalidade. Agora vamos ao último assertivo aqui, né? O princípio da eficiência adicionado à Constituição posteriormente deve ser obrigatoriamente aplicado apenas às empresas estatais. Cara, isso aqui é questão... Pô, tu não pode errar esse tipo de coisa, ó. Delimitando, cara. Pô, tá entendendo? Não tem como tu errar um negócio desse, ó. Adicionar posteriormente deve ser obrigatório apenas às empresas estatais? Não, né, cara? Alternativa correta, letra A. A autoridade competente do município de Salvador, com o escopo de conferir maior fluidez no tráfego de veículos no centro da cidade, decidiu que a Avenida X, a partir do mês seguinte... Isso aqui é historinha, cara. Isso aqui é para drenar a tua energia na hora da prova. Isso aqui vai acabar contigo se você não estiver fazendo simulado. A partir do mês seguinte, não seria mais uma via de mão dupla, passando a funcionar em um único sentido. Ok. Semanas após a liberação,
Verificado o aumento de engarrafamento na região, o município concluiu um estudo sobre mobilidade urbana, que indicou a conveniência daquela avenida voltar a ser via de mão dupla, o que foi feito pela mesma autoridade que revogou seu ato anterior. Com base no caso em tela, verifica-se que o princípio administrativo, que se traduz no poder da administração pública de ter o controle sobre seus atos, inclusive podendo revogar inoportunos ou inconvenientes. Cara, eu já falei isso aqui. Eu já vou procurar aqui autotutela, cara. A questão ela já falou as palavras-chave, revogar. Inclusive revogar inoportunos ou inconvenientes. É publicidade, é solidariedade, isonomia, moralidade, autotutela. Acabou. Tá bom? Só ser feliz agora. Senhores, foi aí o bloco de questões, tá? Sobre princípios. Claro que tem outras questões, eu separei alguns que eu achei mais relevantes, tá? Que geralmente está tendo mais incidência. Eu vou sim depois criar um bloco maior de questões. A ideia aqui é preparar os senhores primeiro nessa matéria, nessa disciplina, fazendo com que você tenha uma preparação mais direcionada, tá? Não ficar enrolando muito. Espero aí que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe. É aquele velha frase mesmo da galera aí do YouTube aí, sempre curtindo, etc. Beleza? Dá essa ajuda, dá essa moral, o canal está iniciando agora. Espero aí poder ter ajudado um pouquinho os senhores, tá? Valeu!